Irmãos, eu gostaria de ler com vocês 1 João, capítulo 2, versículo 3. Lá no finalzinho, né? Apocalipse, Judas, João. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Aqui João já está maduro, tá? Não é mais o João novinho que reclinava a cabeça no peito de Jesus Cristo e queria tacar fogo em tudo que ele achava aqui. Mas, graças a Deus, que Deus amadurece a gente, né? E amadurece todos nós na presença de Deus. Vamos ler então. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 15, lá no 15, mesmo capítulo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, escute bem, são concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Feche seus olhos. Senhor Deus, escritura maravilhosa, João amadureceu e pode se expressar claramente os acontecimentos de suas vidas e a inspiração do Espírito Santo em seu coração. Pai, essa noite nos dê graças para podermos trazer a palavra de Deus, porque sempre a inspiração não vem do homem, mas sim do poder do Espírito Santo. O homem apenas é um instrumento que cede os seus direitos diante do poder de Deus. Como homem, Pai, sou débil, mas pelo poder do Espírito Santo, Tu ensina a Tua congregação. Por isso, abençoa-os, Pai, e ajuda-nos, Pai, mais uma vez, porque sei que Tu tens ajudado todos em todos os momentos. Agradeço por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Temos falado em assuntos referentes dentro da igreja. E sei que esses assuntos a gente tem como responsabilidade mostrar à igreja, porque a era é uma era difícil. E como usei aquele título no domingo passado, estamos em guerra, não como dizer assim, como usar um título e dizer assim, tá vendo o que está acontecendo? Não, chamando vocês a refletir a palavra de Deus e o que está acontecendo muito próximos em nossas vidas. Não luto contra a carne e nem o sangue. Se eu lutasse contra carne e sangue, eu seria um menino, muitas vezes um menino inconstante. Paulo, ele ensina isso para dizer, quando era menino, agia como menino, mas se tornei um homem, graças a Deus, e amadureceu os seus sentidos, e aperfeiçoou a sua fé, e agora ele se expressa como um homem, trazendo essas maravilhas que estão escritas na Bíblia, suas cartas. E isso nós também acontecemos muito em nossa vida cristã. Começamos como menino, todos nós, não tem exceção aqui não, todos começaram. Mas o nosso alvo é amadurecer e estar à estatura de um varão perfeito, de um homem perfeito, de uma mulher perfeita. Esse é o nosso pensamento. Se você ainda não entendeu isso, irmãos, estamos aqui para estar na presença de Cristo e termos crescimento.
É como um jovem que vai à escola, ele começa no primeiro ano, segundo, terceiro, e vai até o oitavo, se forma, faz uma universidade e cresce num conhecimento da universidade. Agora você está crescendo em outra coisa, no poder da revelação do Espírito Santo, para essa palavra ser usada para você e para aqueles que estão próximos de você, para gerar bênção. Eu gosto de frisar uma coisa, irmão, muito importante. A bênção é para as outras pessoas. Nunca use isso para o teu interesse, porque se você usa para o seu interesse, você realmente vai gerar problemas e arrogância. Deus não se agrada. Mas quando você entrega isso com valor, com amor em relação às outras pessoas, você será abençoado. Quando você faz isso, Deus derrama a bênção a você. Eu quero que você entenda isso, porque o assunto, estamos vivendo em tempos difíceis, temos que separar isso, porque se a gente não conseguir separar essas coisas, a gente entra em brigas e confusão, e eu creio que estamos num tempo muito grande de não entrarmos em brigas e confusão, mas saber como lidar com esse tempo, com essa era, com os irmãos ao redor e todas essas coisas que estão acontecendo aos nossos redores. Daí você diz assim, irmão, então eu vou ter que... Se lembra que eu falei no domingo passado de alguns acontecimentos, ia dar nome em relação a isso? Eu quero te dizer uma coisa para você, aquelas pessoas, elas estão sendo enganadas por um sistema ou por uma organização. Eu quero que você compreenda disso. O irmão Brando é muito claro. A organização, sabe o que ela faz? Talvez você sempre escutou, o que a denominação faz, o que a organização faz. Eu não sei, irmão Brando, eu não sei, irmão Arantes, o que a organização faz ou a denominação faz. Eu quero explicar uma coisa para você ter sabedoria quando for falar sobre esse assunto. Vamos considerar que a organização é isso aqui, é um local onde tem vários irmãos reunidos, uma igreja formada ali. Quando ela se organiza, ela só deixa entrar as pessoas da mesma maneira que eles pensam. Você viu o que é uma organização? O que é uma denominação? Você percebe? Eles têm que estar de acordo com as condutas deles. Por isso que o irmão Brana sempre falou em mensagem contra as denominações. Mas o caso não é lá fora. Nós sabemos de cor sobre isso. O nosso caso é aqui dentro. Irmãos, se essa igreja um dia se organizar ou virar uma denominação, não deixe. Não deixe. Vocês são responsáveis, no nome do Senhor Jesus Cristo, nunca deixar isso. Levante-se e tome posição, como filhos e filhas de Deus. Porque da minha parte, eu nunca vou querer isso. Porque vamos atrelar e vamos trancar e vamos criar regras, criar normas e vamos fazer as pessoas viver num sistema denominacional. Por que está falando isso, irmão Arantes? Porque eu falei no outro domingo vários sistemas, e aqueles sistemas também são forjados e são denominacionais. Vou dar um só para você ter ideia, porque esse é mais conhecido e você sabe que fazia. Eles não queriam nem que você falasse com eles. Goiânia, você sabe muito bem. Se tivesse alguma pessoa diferente, alguma com ideias diferentes, você nem entraria ali. Eles combatiam dizendo que nós não somos abençoados. Então eu quero que você entenda isso. Mas eu quero mostrar de uma maneira mais clara, através do mensageiro e através da palavra de Deus, para dizer, essa é a maior luta que nós estamos tendo hoje. Você está sentado aí? Segure isso. Porque muitas coisas colocaram em relação a nós.
E eu fico feliz por uma posição do nosso pastor Walter, que ele segurou firme a revelação. Eu quero que você entenda, talvez ele não tinha tanto amadurecimento do conhecimento da palavra para trazer isso, mas desceu ao coração dele e ele segurou isso com tudo que tem. E isso, ele era um homem valoroso nessa parte. E nós temos que segurar a revelação como deve ser, porque senão um dia viraremos uma denominação aqui, um dia vamos acostumar com a tradição. E como se vira e transforma-se numa denominação? Temos que entender isso para compreender o que está acontecendo agora. E eu vou dar um exemplo para você, para mostrar o que acontece. A maioria das denominações começaram com uma bênção de Deus. Eu quero que você entenda, uma bênção de Deus. A primeira igreja foi formada, foi lá em Atos 2:38. Mas todos nós sabemos que Apocalipse fala de uma igreja que foi formada, que é a Igreja Católica. Vocês entendem o que estou falando, né? A grande meretriz, né? E dela surge o quê? Várias filhas meretrizes. Isso é mensagem de Mombrana. Eu não estou mudando nada, estou só explicando o que acontece. Só que é o seguinte, você percebe uma coisa? Tem a grande, que era a mãe, e depois tem as filhas. Daí quando chega em um período que Lutero vem com as teses contra a Igreja Católica, ele firma uma coisa importante: a justificação. Ele toma aquilo, isso é inspiração de Deus, desce no coração dele, ele vai lá, cumpre aquilo. Eles queriam destruir a Lutero. Se pudesse, eles queriam matar a Lutero, por causa que ele foi com as teses firmadas: o justo viverá pela fé. Essa é a base do cristianismo. Você, se é justo, viverá pela fé. E foi contra todo um sistema que não vivia pela fé, vivia por tradições e costumes e pagando indulgências, subindo de joelho, jogando. O Papa dava você tem quantos parentes que morreu? Você morreu ali, então você me paga tanto, eu faço aqui, assino, e os seus parentes estarão fora do inferno. Então todas essas coisas aconteceram e esse homem levantou e criou a igreja luterana. Você conhece a igreja luterana? Elas estão formadas, a igreja luterana ela vem da Alemanha, para você ter história, para você entender. Lutero conseguiu transportar a Bíblia para a linguagem alemã, e as pessoas começaram a ler e compreender as Escrituras, e foram abençoados. Mas passou um tempo, Deus teve que ampliar isso, porque Deus não queria só dar justificação, Deus queria ampliar a coisa, trazer o povo a uma santificação, não só uma justificação, mas trazer o povo para uma santificação, reconhecendo que Deus é santo, santo, santo é o Senhor. E aí veio Wesley, mas os luteranos se uniram, se ajuntaram e se organizaram. E o que o irmão Brana fala sobre isso? Toda a organização, ela morre, ela é morta, porque ela se organizou. Você está percebendo alguma coisa aqui? Então, ela morreu, o mensageiro partiu, e aconteceu uma coisa, bem claro. Os irmãos que vieram de Lutero e foram para Wesley, eles foram abençoados. Aqueles que ficaram para trás, eles morreram no sistema organizacional, nas denominações chamadas luteranas. E Deus veio até Wesley e aconteceu a mesma coisa. Você percebeu uma coisa interessante? Acontece a mesma coisa com Wesley.
virou a igreja metodista. Você entende isso? Ela se tornou outra vez, e daí morreu Wesley, começou tudo de novo. Daí Deus lançou mais uma linha, os pentecostais. Daí você diz, então irmão Arantes acabou nos pentecostais. Não acabou nos pentecostais. Aí que está o problema. Porque o pentecostal veio com as manifestações dos dons, e logo eles pensaram que o falar em língua era o dom supremo, que você tinha o Espírito Santo. Daí, não pode ser. Paulo nunca falou isso. Paulo explica nas escrituras, mostra o que é. E o irmão Brana também vem tracionando isso para explicar você. Daí, os metodistas se organizaram de novo. Ficaram de novo trancados no sistema. E ali mesmo, eles morreram. Mas aqueles metodistas que foram para os pentecostais, eles foram abençoados. Você percebeu aqui? E agora eu vou falar uma coisa para você. Deus ainda, Ele muda as coisas? Continua a mesma coisa. O nosso mensageiro não morreu? Verdade. Aonde eles estão trancados? Na organização. Você percebeu o que está acontecendo? Agora você vai migrar para onde? Aonde que eu vou migrar, Arantes? Você é uma semente? Aí está, irmão. Você tem que migrar para um lugar, porque se você ficar no sistema da mensagem, agora você vai virar de novo e vão se organizar. Eles estão se organizando em grupos. É isso que eu quero que você entenda, não é brincadeira isso. Existe uma parábola que Jesus fala assim, é muito claro, que é a parábola do semeador. Jesus vem, ele é o semeador, ele semeia, e a parábola diz que ele vai dormir, e de repente veio o inimigo, e o inimigo semeia à noite. Daí os seus colaboradores falam assim, Senhor, o Senhor não semeou trigo? Mas estou vendo joio na lavoura. Sim, eu semeei trigo. Mas como tem joio? Isto foi um inimigo que fez. E você percebe que há uma conversação, e a conversação mais importante é agora. Ele diz assim, Senhor, não quer que a gente arranque o joio? Daí ele diz assim, não quero que arranque o joio. Espere até amadurecer o trigo, para depois pegar o joio e amarrar em feixes, e depois eles vão ser queimados. A semente, que é o trigo, será colocado no celeiro. Então você percebeu que, será que não está acontecendo isso agora, dentro da mensagem? Você está percebendo onde que a gente está entrando? Eles estão se unificando em feixe. O feixe quer dizer que eles se concordam com aquele assunto, eles estão se concordando com aquele assunto, e Deus vai lá e feche neles, que é o poder do Espírito Santo para fechar eles. Agora eles vão ter um momento para isso. Eu só estou mostrando isso para você entender que Deus, Ele vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, e vai abrindo mais as bênçãos e mais conhecimento. Se eu parar na mensagem que o irmão Brana trouxe aqui e ficar estagnado, eu vou estar estrancado da mesma maneira, porque o irmão Brana eleva esse nível para outro nível. Ele diz assim, não estou mais tratando com a igreja, estou tratando com a noiva de Cristo. Você percebeu? Isso é bíblico. Você diz assim, irmão Arantes, você está ficando louco. Não estou ficando louco. Isso é bíblico, está em Apocalipse. Por quê? Eles receberam uma bênção e se cresceram, se encheram, se encheu orgulho. Hoje existem vários homens da mensagem que cresceram e se entraram em orgulho próprio. Se tornaram reis, se tornaram isso, se tornaram qualquer outra coisa, mas não um filho de Deus humilde e sincero. Isso que está acontecendo, irmão. Então essa guerra que eu estou falando para você é para ajudar a gente a compreender os espíritos que estão rondando. E se você quiser, eu posso sentar com você ali, a gente ficar uma tarde ali, meditando sobre esse assunto, para você querer aprender sobre isso. Eu não tenho dificuldade sobre isso, porque está escrito.
Preste bem atenção à mensagem: o Deus deste mundo, hoje. São mensagens que talvez a gente nem chegou a nós como língua portuguesa, mas escute bem. A pessoa adora deste mundo hoje a Satanás. Se lembra que eu falei que não existe lugar neutro? Ou você adora a Deus, ou você adora quem? A Satanás. Não existe meio termos para isso. E as pessoas ignoram a adoração a Satanás. As pessoas não estão ignorando a adoração a Satanás? Olhe bem, mas Satanás personificou a si mesmo como a igreja. Satanás usou uma habilidade e se personificou com a igreja, com o sistema, com a denominação. E o que ele está fazendo? Vê? Como a igreja, eles adoram Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja, mas é a maneira que Satanás tem feito. Você começa a entender? Se eu estou lá no Lutero, tem igreja do luterana aí, eu vou lá no Lutero, eu não estou adorando mais a Deus, eu estou adorando a Satanás através da igreja, porque eles se denominaram, eles se organizaram. O que acontece também quando a gente se organiza? Você não crê mais em revelação. Você não crê mais que Deus pode falar no seu coração. Você só crê que existe um homem ali falando que vai te ajudar. Não, Deus não precisa vir direto a mim. Deus vai direto a você dizer que é verdade. A palavra de Deus é manifesta e Ele fala direto a você. Então isso a gente tem que compreender, que Ele ainda está trabalhando com os corações de aqueles que creem e reconhecem a palavra de Deus. Mas, não. Se o bispo não falar, se o pastor não disser, eu só digo se ele falar. Você é livre, meu irmão. Você tem que saber como conduzir isso. Você é livre. Já pensasse escravizar? Será que Jesus Cristo quer escravizar você? Você é livre. Você tem que amadurecer para conhecer a palavra de Deus. Daí ele fala assim, mas é a maneira que Satanás tem feito. Você diz, mas espere um minuto, nós pregamos a palavra. Escute bem o que ele está falando aqui, É para você, mas nós pregamos a palavra, falamos sobre justificação, falamos isso. Você tem a totalidade da palavra? Aí está o problema. Olhe para trás aqui no meu texto. Satanás foi que primeiro pregou a palavra para Eva. Quem é o primeiro pregador? Foi Satanás. E pregou para quem? Para Eva. E ele enganou a Eva. Agora você diz assim, nós pregamos a palavra. Ele só usou. Por isso que eu sempre falei para você, a palavra de Deus na boca de Satanás, ela não é a palavra de Deus. A palavra de Deus num pregador que não prega a verdadeira palavra, não é a palavra de Deus, é a palavra de Satanás. Você tem que entender isso, porque ele vai pegar a palavra de Deus e vai tirar alguma coisa no momento. Antes de continuar, eu quero ler isso aqui para você. Se lembra da necessidade? Mateus, para você que quiser acompanhar, Mateus capítulo 4. Vamos ler a condição ali. Ou vamos ler um pedacinho do 3, lá no 16 e 17. Depois continuamos no 4. Eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Deus primeiro te prepara. Deus não te coloca em batalha nenhuma sem preparar o filho. Se você não está preparado para aquela batalha, pode esperar que Deus não vai te colocar, só se você quer entrar. Daí é problema para você, porque se você não está preparado e vai entrar numa batalha, você vai sofrer. Escute bem, no 16, para você entender, Mateus capítulo 3, 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que ele abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo sobre a pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado, em quem tem prazer. A mesma coisa hoje, nessa era, Deus está querendo achar um filho, uma filha que diz assim, essa é minha filha amada,
Esse é meu filho amado. Por que ele está? Porque ele vive a palavra de Deus, irmão. Não é só porque é Jesus Cristo, não. Se você vive a palavra de Deus, você ama a palavra de Deus, você rende-se para a palavra de Deus, esse é meu filho amado. Você tem que entender isso. Agora, esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu tenho felicidade. Daí ele vai dizer assim, agora no capítulo 4, verso 1, ele diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Será que nós fazemos isso com nossos filhos, Colocamos eles no deserto, Aí, pai, o que tu diz? Não coloca, né? O amor não é fácil. Esse amor sentimental não é fácil. Por isso que estamos ensinando sobre amor verdadeiro, né? O amor sentimental é uma coisa muito fora do amor verdadeiro. Mas vamos continuar, não é esse o assunto. Então, o Espírito ao deserto para tentar pelo diabo. Agora preste bem atenção na primeira situação do verso 2. Escute bem. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Não teve vontade de comer. Tire isso da mente. Vontade de comer é uma coisa e ter fome é uma necessidade. Tem vezes que a gente passa aí um dia, está lá na noite chegando, não comeu nada, você já fica até meio nervoso, não fica? Fica. Pô, quero comer alguma coisinha, quero tomar um café. Até um cafezinho da terra, tem vezes que passa, você já fica nervoso. Não é? Isso é só vontade de comer. Agora imagina a fome. Jesus teve fome. O corpo já estava sendo debilitado. Então ele teve o quê? Fome. Daí você percebe no verso 3, ele diz assim: chegando a ele, o tentador. Você percebeu aqui uma coisa? Ele está com fome e chega com o tentador. E agora tem que ter um controle. Além da fome, da necessidade física dele, ele tem que ter um controle ainda maior. Porque quem está ali é o tentador. E o tentador diz assim para ele: tu és o Filho de Deus? A primeira coisa que aconteceria com nós nesse erro, se nós estivéssemos com fome e Satanás, alguém dissesse assim: tu és o Filho de Deus? Tu dizia assim: o quê? Eu sou um filho de Deus, não está vendo não? Essa seria a ação humana. A primeira coisa que a gente fazer. E não precisa ser menos. Pode ser até menos. É capaz do o caboclo, né, que a gente falava, ficar brabo e pular em cima de ti ainda. Por quê? Ali está tendo um controle. Jesus está sendo amadurecido no deserto, nas provas e nas lutas do dia a dia, nas batalhas difíceis da vida. Deserto simboliza isso: sequidão, sem nenhum holofote dizendo: pô, Jesus, estás bem, maravilha, ninguém batendo nas costas dele, não. Ele está ali lutando, ele mesmo. Irmãos, você tem que saber lutar sozinho. Muitas vezes nas nossas vidas você tem que saber lutar sozinho. E olha aqui que ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, já ia dar uma encrenca sobre isso, manda que estas pedras se tornem em pão. A primeira necessidade que ele já imprimiu, porque Satanás sabia que ele já tinha passado 40 dias, 40 noites, e estava com o quê? Fome. Ele já aplicou isso, porque na Escritura já afirmava esse pensamento. Agora, Jesus, ele entra no pensamento, ele vê, ele busca o que? Escritura, irmão. Você faz isso? Eu quero saber se você faz isso. Corre o pensamento e busca a Escritura para a batalha. Ou você começa: é verdade, estou passando dificuldade desse jeito, é porque Deus não me ama, Deus não me quer. Que negócio é esse? Se tu não és um filho de Deus, como é que Deus não te quer? Para com essa brincadeira. E escuta bem o que Jesus está dizendo. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmão, você está entendendo isso? Ele buscou Escritura para dizer para Satanás: eu sei que pão é bom, eu sei que o pão manda a minha vida, mantém a minha saúde, mantém a minha vida, mas entre o pão e o pão que desceu do céu, que me alimenta, que é a palavra de Deus, eu prefiro esse pão, porque esse pão me leva para a vida eterna.
Então ele está botando peso nos valores das nossas vidas. Eu vou dar um exemplo para você que você vai entender. Sabe qual é a coisa que mais falava quando nos campos de concentração? Quando estavam com fome? Comida. Então Jesus tinha que estar falando de outra coisa aqui, né? Você entende? Ali ele está submisso à palavra, a Deus. Um cristão tem que saber sobre isso. Muitas vezes falamos no passado sobre jejum, falamos algumas coisas, mas não vamos tocar sobre isso agora. Eu só estou mostrando o que estão dizendo. Ele fala assim, ó, a segunda condição é essa. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o filho de Deus, novamente dizendo aquela condição, lança daqui. O que ele está falando é escritura. Agora só olhe bem o que Satanás está falando, escritura. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Ele falou escritura. Já pensou? Jesus vai dizer assim, não, está certo mesmo, é isso mesmo. Mas irmãos, Jesus sabia que Satanás, por isso que eu te falei, a palavra de Deus na boca de Satanás tem outra intenção. Por isso que um filho amadurecido aprende as intenções. Você abre os olhos e entenda o que aquelas pessoas estão falando. Tem vezes que a pessoa está falando uma coisa, mas com outra intenção. E aí, você que é um filho, amadureça os teus sentidos. Tem vezes que a pessoa está falando tal coisa que é boa, mas talvez está falando daquele jeito, mas a intenção dela é ajudar. Mas tem vezes que aquela pessoa está falando daquele jeito e a intenção não é ajudar. Você tem que interpretar o que aquela pessoa está dizendo. Isso é revelação. Jesus está usando, Satanás falou a palavra, é isso mesmo, Deus está na escritura, e por que eu vou dizer não? Agora preste atenção o que Jesus fala. Ele vai dizer assim, ó. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Você percebeu aqui? Porque Satanás diz assim, Deus deu tudo para ti, os anjos vão te proteger, vão te guardar, se você fizer alguma coisa errada não vai acontecer nada. Daí ele lembrou de escritura novamente. Jesus disse, não tente a Deus. Deus está te abençoando, seja mais humilde. Deus está dando bênção para você, respeite a palavra de Deus. Deus está contigo, glórias a Deus. Ele é toda a honra, toda a glória seja para você. Você percebeu? Agora, você tentar a Deus, depois botar culpa em Deus, não vai dar certo. Você percebeu o que eu quero dizer para você? É isso que aplicou. Depois ele vai falar aqui, ó. Novamente o transportou diante a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse, tudo isso darei se prostrares e me adorarem. É bom isso? Você pensa uma coisa assim, irmão, tudo é teu, vou dar tudo a você, mas só você vai fazer uma coisa. Isso não passa. Isso aí eu fico pensando, que negócio é esse? Esse é o maior advogado do diabo, né? Você percebeu a trama? Não, eu estou lutando por isso aqui mesmo, eu quero esse reino aqui, eu quero tomar conta de todo esse reino, eu quero tomar conta de todas essas coisas, mas eu sei do meu direito e dou tudo para ti, só faz, adore-me. Você já pensou nisso? Essa é a armação. Porque Satanás sabia, se ele adorar, ele quebraria o voto que ele tem com Deus. Ele quebraria a sua vida, irmão. Por isso, preste atenção. Existe muita cilada na vida que tu vai ser testado. Tem vezes que a gente é testado por mínimas coisas e fizemos contrário à palavra, por pouquinhas coisas. Aqui ele estava dando todo esse mundo e todo esse reino a Jesus Cristo para adorá-lo.
Escute o que ele diz. Ele diz assim, ó. E disse-lhe: tudo isto te darei, prostrando-se, me adorarás. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Ele usa de novo a escritura: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Você percebeu aqui? Se tenho que servir a Satanás porque ele vai dar tudo para mim, eu não quero. Mesmo que fosse toda a riqueza desse mundo, todo o ouro desse mundo, eu não quero. O único que vou servir com todo o meu coração, mesmo que ele não me dê nada, mas eu vou servir com toda a minha força, é o Deus Todo-Poderoso. Você entendeu aqui? Porque Ele vai dar-te vida eterna. Ele vai te botar o teu nome escrito lá no livro da vida que está lá. Satanás não pode fazer isso. Ele não vai dar-te vida eterna. Ele está trocando a tua vida agora aqui por alguns minutos que nem se compara à eternidade. Muita gente na vida está trocando tudo isso por uma coisa. E vou te explicar uma coisa, irmão. Você quer vida eterna? Então, tome a cruz. Você percebeu? Você quer vida eterna? Tome a cruz. Jesus nunca disse assim, você vai ter vida fácil aqui. Você vê isso no Evangelho? Só vejo isso no Evangelho, sabe de onde? Nesses Evangelhos novos aí. Não, Deus quer te dar não sei quanto, Deus não quer... Não. Tem cruz. Tem prova. Esse é o Evangelho. Se você veio pensando que você vai ter uma vida fácil, então nem embarca no Evangelho, porque quando você entra, você já percebeu, né? Já foi para onde? Para a prova. Tem prova, mas tem bênção. Tem luta, mas tem vitória. Então é isso que é diferente. Você está com quem? O dono de tudo. Você não está com um poceiro que está poçando agora e vai perder tudo. Você está com um dono. Ele é teu pai. Ele cuida de ti. Ele disse que vai dar tudo? Tem muitas vezes que você lê na Escritura, eu não me lembro agora o versículo. Algum irmão me falou isso, mas eu queria reforçar esse pensamento. Muitas vezes a Escritura diz: Ele vai suprir tua necessidade. Ele não vai dar tudo o que tu queres, não. Faça isso com seu filho, com sua filha, para ver o que acontece. Você lembra o irmão Brana falar? Ele teve uma vida difícil. Ele não tinha um carrinho para brincar. Ele pensou assim, quando o Billy Paul vir, quando o filho vir, eu vou dar tudo para ele. Daí ele estava dando carrinho, estava dando isso, estava dando aquilo. Ele deu um monte de coisa. Mas daqui a pouquinho veio o filho com um pedaço de pau brincando. Você entendeu? Ele está dando uma lição de vida. Ele está dando uma lição. Porque nós, como pai, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Isso aí eu tenho certeza, eu tenho isso no meu coração. Eu acho que você também tem no mesmo coração. Você tem. Mas muita coisa para dar crescimento aos filhos, tem que dar valor para ele lutar por aquilo e ele provar que é merecedor daquilo. O pai pode dar, mas deixa ele provar se ele é merecedor daquilo. Você tem que ter sabedoria nisso, porque depois que você acostuma a ele, você entra numa situação que eu quero que você se lembre disso. Eu sempre falei, ele vai entrar, se você dá muitas coisas, ele se torna uma vítima. E daí quando ele se torna uma vítima, ele bota a culpa em todo mundo. Se ele não der certo na vida, se ele não conquistou, não faça isso. Pai, mãe, ensina os seus filhos a ser vitorioso no dia a dia, na vida, porque a vida ensina a gente. Então isso é um ponto chave, mas não é esse assunto, vamos tocar aqui. O mundo novamente caído aos pedaços, essa é a mensagem. Em 63, mas a igreja está morta espiritualmente. A hora passou para eles. A hora passou, a igreja está morta, a hora passou para eles. Eles estão em crise, mal sabem o que fazer. Um correndo para esse lado, outro correndo para o outro lado. E aqui cada promessa que Deus fez na Bíblia, cada uma delas está ali tão boa como sempre foi. Aleluia! Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele cura hoje, Ele salva hoje, Ele liberta hoje. Glórias a Deus, mas eles esqueceram isso. Eles estão sendo formados e são formados. Eles não creem mais nisso, eles creem na ciência.
Você sabia disso? Eles estão crendo, as igrejas, aquelas pessoas estão crendo mais na ciência que no próprio Deus. Eu prefiro estar com a minha vida com Deus. Ele pode me levar, mas eu vou manter a minha fidelidade com Ele, porque Ele é o que me ajuda, Ele que me sustenta, Ele que dá a força. Você tem que entender isso. Você não coloque a sua convicção em coisas naturais que você recebeu aqui. Não faça isso. E o irmão Branham é bem claro nisso. Cada um delas sabia ali, então. Boa, como sempre foi a palavra, né? É a hora. O que torna a igreja assim. Estamos na era de Laodiceia, quando ela tem que vir por aqui. Esta é a hora para isso. O que ele está dizendo? Que essa igreja tem que se manifestar aqui, desse jeito. E a era da igreja está formada. Eu nunca vi um tempo que as pessoas estão desistindo da fé tão grandemente e rapidamente. Isso você já percebeu, né? Escute aqui. Vamos ler algumas mensagens para ajudar o nosso coração. A página é 19. Ed satânico. Vemos que o irmão Branham diz: aquele que engana a igreja de hoje. Quem que engana a igreja de hoje? Satanás. Veja, o filho da perdição, o diabo, o filho da perdição, o diabo. Então as pessoas adoram Satanás neste dia, pensando que estão adorando a Deus, mas eles estão adorando através de um credo, uma denominação feita pelo homem. É um credo. Você entende o que está acontecendo aqui, que o irmão Branham está explicando? Irmão, vou explicar. Não vou dar nome porque depois surgem algumas situações, né? Vou mostrar para você. Existe grande igreja das mensagens hoje aqui? Não existe? As pessoas se acostumam dentro de uma igreja, porque é um bom ninho. É um bom ninho. Você tem ali amigos, você tem irmãos, a igreja começa a crescer, ela começa a criar a parte social da igreja. Vamos fazer um grupinho aqui para os jovens, vamos fazer um piquenique para viajar com os jovens, vamos fazer tal coisa. Eu não estou dizendo que eu sou contra isso não, minha jovem. Não é isso. Mas eles imprimem isso para manter aquele ninho confortável. O problema está aqui. Não é você fazer piquenique ou passear com os jovens, não tem nada a ver isso aí. O problema é outro. É quando a palavra é manifesta e ela está ali e eles não aceitam mais, porque existem homens na ponta dizendo: não, isso aí não faz mal. Não, essa cura é para o passado. As bênçãos que Deus quer dar foi lá no passado, através dos apóstolos. Hoje a gente só tem que escutar tal coisa. Não tem mais que escutar os homens de Deus. O quíntuplo não vale mais nada. Agora é só escutar. É só escutar. Você está entendendo? Daí o ninho é confortável. Daí algum irmão vem de lá e a gente prega. Será que eles vão aceitar? Daí que eu estou dizendo para você. É mais fácil aceitar o sistema do homem, porque aquele sistema do homem, ele faz assim, ó. Entendeu? Ele faz assim sobre as tuas costas. O meu pastor é tão grosso, tão duro. Esse aqui é tão amável, tão mansinho. Você entende o que quer dizer, né? Então, nessas condições é a denominação. Então ela cria um ninho confortável e você não quer sair daí. Mesmo que Deus fale a verdade para você, a palavra chega ao seu coração, não, eu vou ficar aqui mesmo, está muito bom, irmão Arantes. Fique na palavra, meu irmão. Mantenha-se fiel na palavra. O que o homem falou, seja mentira de acordo com a vontade da palavra. Você pode me falar qualquer coisa, se não está dentro da palavra, eu vou ficar com Deus. É isso que eu quero que você aprenda, porque senão você cai de novo no sistema. E ele vai dizer assim, ó: porque eles não creem nisto. Quando Deus disse que ele faria uma certa coisa, ele o faz. Ainda assim, eles dão as costas e se afastam disso.
Você percebeu? O sistema faz isso. Mesmo que Deus diga, vou fazer assim, está nas escrituras, assim diz o Senhor. Eles se afastam e dizem assim, eu vou ficar com o que a minha denominação diz. O que está acontecendo daí? Daí você diz assim, que ano foi essa mensagem, irmão Arante? Olha, irmão, estamos vivendo esse tempo, e o irmão Brando já está nos alertando, ó. Então, em todas essas eras tem sido sempre Satanás tentando perverter aquela palavra para eles, fazendo ver alguma outra era. É bem claro agora? Você entendeu? Irmãos, se nós ficarmos na era pentecostal, nós perdemos a salvação. Você percebeu? Mas irmão, não é a era pentecostal, é a era do dom, da manifestação de língua, da interpretação de língua, da manifestação disso. Você não está mais vivendo na era pentecostal, você está vivendo na era da noiva. É isso que eles não sabem, irmãos. Eles estão dentro da igreja, eles não estão sabendo. Deus cortou toda a relação da igreja. Você é uma noiva? Daí Deus não cortou a relação com você. Você percebeu? E ele fala assim, então vemos que Satanás nunca negará completamente a palavra. Você percebeu aqui? Satanás nunca negará totalmente a palavra, mas fará você olhar para trás ou para frente. Por isso que ele engana os homens. Ele faz aqueles homens se olhar para trás e olhar para frente, mas eles não conseguem ver o agora, o que Deus está fazendo agora. Eles não conseguem ver, eles são cegos mesmo. A palavra diz que eles são cegos porque eles só estão com coisas do passado ou coisas do futuro. Alguns querem dizer, não, agora a gente tem um novo nome. Eu sei que o novo nome agora é o irmão Brana. Me dá até uma dor daí. Você tem que ser batizado no nome do irmão Brana para ser a esposa do irmão Brana. Nós somos agora a esposa do irmão Brana. Daí o que eu vou dizer disso? Cumpriu essa escritura? Você já foi para o arrebatamento? Você já foi na boda? Você já sentiu aquele prazer, aquela união, aquele amor lá? Eles botam, o casamento já está formado, já foi feito. Aonde? Então eu estou enganado, eu já perdi. Você percebeu? Eles botam para frente, ou eles botam para trás. Qual é a outra condição que eles botam muito a igreja para trás? O irmão Brana fez isso. O irmão Brana fez aquilo. O irmão Brana curou. O irmão Brana... Eu sei que ele fez. E agora? Onde está esse Deus? Está debaixo do banco ou está dentro do teu coração? A mesma coisa que o irmão Brana fez, você com fé faz a mesma coisa. Porque senão é só do irmão Brana ou Deus, ou é teu? É isso que eu digo, irmão. O sistema ilude, engana. Vamos lutar por uma vez essa fé que uma vez foi dada aos santos. Lute com todo o seu coração. Está muito perto o arrebatamento, e sei que isso, eu digo dessa forma, sabe por quê, irmão? A revelação tem ampliado muito rápido. Se você está sentado nesse banco e está escutando, tem coisas que você diz assim, meu Deus, irmão, eu nunca ouvi isso. É mérito de um homem? Ou seja, daí se eu dissesse que era mérito meu, vocês vão ali e cada um traz uma chibata para dar nas minhas costas, porque não é mérito meu, nada. Deus já tinha essa mensagem, estava ali. Agora eu creio em revelação. Eu creio que pode Deus revelar a você, a você, a você, a você. Eu já sentei falando com o irmão e ele revelar uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, isso é verdade? Daí eu vou lá, procuro na escritura, procuro na mensagem. O irmão Branda falou isso mesmo que ele falou. Você está entendendo? Às vezes esses homens hoje não crêem nisso, irmão. O tempo está muito rápido, mas eu vou querer finalizar esse pedacinho aqui então. Senhor, nós veríamos a Jesus
Jesus sempre se referia à palavra do Pai, constantemente, o tempo todo. O que ele falava? Como ele referia da palavra do Pai? Na Escritura diz assim: está escrito. Jesus sempre fala assim: está escrito. É bom a gente aprender isso para nós também. Quando você referir, não, irmão, está escrito assim, assim. Então ele referia dessa maneira: está escrito, está escrito. Foi assim que ele derrotou Satanás. Na palavra, está escrito. Agora nós o encontramos quando ele veio no poder da Escritura. Exatamente a interpretação da Escritura. Mas as pessoas daquele dia, que estavam esperando que ele viesse, o perderam, porque ele tinha uma interpretação que eles não podiam sair daquela interpretação. Eles devem ter o seu jeito. Por que os saduceus, os fariseus não conseguiram ver Jesus Cristo? Porque eles tinham uma interpretação de ver Jesus Cristo de um jeito. E quando você tem uma interpretação trancada na sua cabeça daquele jeito, você nunca vê, porque Deus, ele vem do jeito que ele quer. Ele interpreta a tua palavra de uma maneira. Eles pensavam que Jesus viria como um rei, nascido numa realeza, brilhando a ouro, aquela coisa toda, com aquele manto vermelho. E quando veio Jesus num burrinho simples. O teu rei é simples, ó nação de Israel. Hoje cumpre-se a mesma coisa. Hoje eles estão olhando para uma coisa muito grande, e Jesus, o Espírito Santo, está andando diante da tua igreja, diante dos teus olhos, e você não está percebendo, irmão? Olha, irmão, abra o seu sentido espiritual, deixa o Espírito Santo entrar na sua vida para lhe mostrar o que está acontecendo nessa era e nesse momento. Olha aqui, para finalizar, a imagem da besta. Qual é a imagem da besta? A igreja denominacional protestante são a imagem da besta. Escutaram? Quero ler de novo? A igreja denominacionais protestantes são a imagem da besta. Porque denominadas exatamente como um católico. E Deus nunca ordenou que a sua igreja fosse organizada em qualquer época, mas sempre a condenou amargamente. Todos os homens de Deus condenam isso, né? Agora você entendeu? Não são as pessoas, oh glórias a Deus, não são as pessoas, é a igreja, é o sistema que está ali. Não sou contra nenhuma pessoa daquela. Eu oro que Deus ajude ela e abra os seus olhos. Eu oro que eles, Senhor, ajude eles a entender a própria revelação de Deus. Mas contra o sistema eu vou lutar toda a minha vida. É isso que estou dizendo para você. O sistema, não sou a favor. O sistema destrói as famílias. O sistema tranca as pessoas para elas não crescer na presença de Deus. O sistema faz as pessoas odiar uns aos outros. Sabia disso? Você que é história, você pega na época de a igreja católica e os luteranos. Irmãos, tinha um setor dos luteranos e tinha um setor dos católicos que eram pontas. Eles se matavam uns contra o outro. Lutero não queria fazer isso. Por isso que ele foi um mensageiro naquele período. Por isso que Deus escolheu ele como mensageiro, porque ele queria a centralidade. Ele não queria matar outra pessoa. Mas dentro de um sistema sempre vê aqueles que trabalham na ponta, que querem matar ou liberar tantas outras coisas, né? Um filho de Deus, ele vive no centro. Um filho de Deus, ele compreende melhor, porque ele está no centro. Quando você está numa ponta, você não sabe onde que fica o centro, só sabe ver aquele outro lado. Vou dar um exemplo para você, talvez isso toque você. O Brasil foi dividido numa política. Tome cuidado com isso. Bem cuidado em seu coração. Houve uma estrutura que dividiu o país. Não importa em que você vai votar. Não me importo não. Mas quero dizer que esse espírito de divisão dividiram brasileiros que nasceram nessa nação, que são os seus irmãos. É isso que eu quero que você entenda. É a mesma coisa que acontece numa igreja quando ela se divide. São os seus irmãos. Então,
Não entre nesse espírito. É uma coisa importante você saber bem claro. Ah, mas irmã, eu vou escolher tal. Não me importa. Tem vezes que eu deveria ficar mais calado sobre isso, sobre essas condições de política. Devia deixar mais o meu coração quietinho. Mas eu estou te explicando que quando eu polarizo a coisa e acho que estou muito certo, e aquele irmão que vai fazer uma votação para outro candidato, e eu quero maltratar, falar mal dele e conduzir, e ele é um brasileiro, a mesma coisa que você, então existe um espírito errado ali. Você entende o que eu quero dizer? Por isso que eu vou dizer para você, você é um cristão. Você é um cristão. Saiba dividir, porque essa parte do estudo, do ensinamento da palavra, é quando você amadurece e sabe manter o centro perfeito. Não existe muita piadinha, muita brincadeira sobre isso? E raiva? Porque o que gera? Não, você não fica com raiva? O que Jesus Cristo falou para os fariseus? Vocês querem me matar? Não é isso que ele falou? Mas Deus, a Escritura não diz que nós somos deuses? Ele mesmo fala isso. A Escritura não diz que nós somos deuses? Nós queremos te matar porque você se faz de Deus. Não, mas a Escritura não diz que nós somos deuses? Você percebeu aí? Isso é sabedoria. Jesus está imprimindo uma coisa para dizer, depois ele dá uma dura. Mas ele queria acordar o pensamento das pessoas. Antes de você pensar nisso, se lembre que aquela pessoa é um brasileiro e é o teu irmão. A mesma coisa é na igreja. Antes de pensar tal batalha, você diz, não, ele é meu irmão. Isso é difícil e que Deus ajude você. Eu sei que, indiferente de qual seja, eu estou na mão de Deus. Se você está, Deus abençoe você também, né?